Morseton. E aí galera, aqui quem fala é o Henrique e bem-vindos à aula de número 2 do Aulas Photoshop. Hoje falarei sobre alguns filters e sobre os blend modes das camadas. Vamos abrir uma imagem aqui para podermos trabalhar. Aí. Essa imagem aqui é um wallpaper do Assassin's Creed 3. Eu peguei do Assassin's Creed 3 porque eu adoro esse jogo. E eu pago um pau pra ele. Então, vamos lá. Começando nos filters. Alguns filters aqui eu não explicarei agora, ainda mais porque eu não pretendo utilizá-los agora, então não há necessidade disso. Mais para frente eu explico. Então eu vou usar os que eu mais... Eu vou explicar os filters que eu mais uso, certo? Então vamos lá. Vão em Filter, em Blur. Blur são efeitos de desfoque na imagem, tá? Cada um desses aqui tem um efeito de desfoque diferente. Os que eu mais uso são o Gaussian Blur, o Motion Blur e de vez em quando o Radial Blur, ok? Vamos começar com o Motion Blur. Bom, Motion Blur, como vocês podem ver, ele dará o desfoque na imagem inteira. É como se você... Como é que eu posso dizer? É como se você usasse um lápis 6B em um desenho, por exemplo, e depois você esfregasse a mão no desenho inteiro, até que só sobrasse borrões do 6B. É isso que o Motion Blur faz. Mas então pra que eu uso ele, né? E não sei o que, e não sei o que lá. Digamos que eu quero dar um efeito Dream pra minha imagem. Isso aqui são as camadas, tá? Haverá uma coluna na barra direita. O meu Photoshop está desse jeito. Primeiro porque eu troquei pro Photoshop CS6, essa versão que eu estou usando, mas não se preocupem, não mudará em nada. As ferramentas que eu explicarei aqui serão as mesmas. E o efeito e a utilização dela também continuam a mesma. Sempre que você abrir uma imagem que não tenha sido tirada ou salva no seu computador, sendo que foi você que fez, aparecerá este cadeado na camada, indicando que você não pode fazer grandes modificações nesta imagem. Para tirar isso aqui basta dar 2 cliques, clicar em OK e pronto, podemos mexer nela normalmente. Acho melhor explicar um pouco sobre as camadas antes de continuar a nossa aula, né? Bom, como vocês podem ver, na camada há sempre o nome dela, a miniatura do que há nela, do que esta camada contém. E neste olhinho, aqui significa que ela está visível para nós. Se clicarmos neste olho, ela ficará invisível, ela não existirá, mas nós não apagaremos ela da imagem, ok? Clicando de novo, ela aparece novamente. Para criar uma nova camada, aperte Ctrl Shift N. Ele mostrará algumas configurações da camada, como o nome, o mode e tal, e a opacidade. Se quiser mudar o nome, pode mudar, o resto não tem necessidade. Deu OK, surgiu. Para apagar uma camada, você pode apertar no botão Delete, ou simplesmente apertar a tecla Delete, né? Ou clicar e arrastar a camada para a lixeira, ou apenas clicar com o botão direito, Delete Layer. Vamos ao botão do teclado, que é mais rápido e é mais fácil. Para criar a nova camada, você pode usar esta tecla de atalho, como eu falei, Ctrl Shift N, ou clicar aqui em New Layer, logo do lado da lixeira. Ok? Clicou, apareceu uma nova camada, ok. Eu quero mudar o nome dela, como é que eu faço? Basta dar 2 cliques em cima do nome. Deu 2 cliques em cima do nome, já pode trocar. Vamos chamar essa aqui de AC3 e essa aqui de exemplo, sei lá. O brush, eu expliquei na primeira videoaula como utilizá-lo e como selecioná-lo. Deixa eu rabiscar qualquer coisa.
Sobre as cores. Essa cor preta é chamada de foreground. E esta cor cinza é chamada de background. Tá? Pra que isso? É só para você poder ter uma seleção rápida de duas cores diferentes. Ok? Clicou aqui, você pode mudar a cor nesta paleta de cores. E do mesmo jeito na foreground. Para trocá-las de posição, basta clicar nesta seta aqui. Ele inverterá as cores e novamente inverterá para o que estava antes. Ou apenas aperte a tecla X do teclado e ele mudará. Digamos que eu tenho vermelho aqui e aqui azul. Eu quero voltar para o preto e para o branco, que são as cores default, mas clicar aqui demora muito, é muito chato. Basta apertar a tecla D do seu teclado e as cores voltarão nas cores default, certo? Bom, selecionei preto. Eu vou, sei lá, circular o Connor, o nome do nosso protagonista aqui. Ok, circulei. Mas eu não gostei deste círculo, só que eu quero mantê-lo como uma referência. Mas eu não quero mostrá-lo, muito menos que ele apareça quando eu salvar a imagem. No momento em que você for salvar a imagem, você não queira, por exemplo, algo que esteja nela, você tenha usado apenas como referência, basta clicar no olho. Sumiu, salve a imagem, ele continuará do jeito que está aqui, do jeito que você está vendo neste momento na interface, certo? Outra coisa, quando a camada está selecionada, porém ela não está visível, você não pode fazer modificações. Que é exatamente o que aparece aqui. Eu não posso usar o brush enquanto esta camada estiver escondida. Clicando nela, eu posso reutilizá-la novamente, tá? Isso vale para qualquer camada. Para salvar os arquivos, basta vir em File, Save As, ok? O Ctrl S você só usará, o Ctrl S, o famoso Ctrl S, que funciona para vários outros softwares também, só funcionará depois que você tiver salvo esta imagem como PSD. Lembrando que se você salvar esta imagem diretamente como um JPG ou um PNG, no momento em que você apertar Ctrl S, ele não substituirá a imagem como PNG nem como JPG, ok? Ele pedirá para você salvar como PSD, que é a extensão do Photoshop, ok? E está aqui uma listinha das extensões que ele pode salvar. Tem as que eu mais uso, pelo menos, PNG, JPG e a Photoshop, que é o .psd, certo? Aqui é o nome do arquivo, normal. Salvar, aparecerá uma mensagem. Aparecer essa mensagem, não precisa modificar nada aqui, deu ok, acabou. Simples assim. Ou você pode apertar Ctrl Shift N também. Ctrl Shift N não, Ctrl Shift S, que aparecerá para o Save As, a telinha de Save As, certo? Enfim, voltando, vamos apagar esta camada, certo? O que faremos agora? Trabalharemos com seleções e filtros, ok? Mas como faremos isso? Simples. Digamos que eu quero, sei lá, vamos pensar em algo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o brush, certo? De ponta macia. Você sabe que é de ponta macia quando ele dá esse degradê do centro até a sua borda, certo? Pegou o brush, vamos aumentá-lo de tamanho. Cria uma nova camada e tente pintar em linha reta as laterais, certo? Este é o feito do brush de ponta macia. Ele deixa esse efeito embaçado na ponta, ao contrário do de ponta dura, que é algo bem mais rígido, certo? Então usaremos este brush. Vamos selecioná-lo. Mas como é que você fez essa seleção? Simples. Para selecionar o que eu tenho na camada, o objeto que eu tenho na camada, basta apertar e segurar a tecla Ctrl e clicar na miniatura da camada. No momento em que você faz isso, ele selecionará automaticamente o objeto que está nesta camada com seu respectivo formato. Mas como é que ele pegou essa borda arredondada sendo que ela está esfumaçada? Não ficará estranho no projeto? Na verdade, este canto da seleção, no momento em que, por exemplo, eu pintar novamente com outra cor, ele dará esse efeito embaçado também.
Então por isso que eu usei a cor preta como um modo para mascarar a minha seleção. Ah, mas por que você fez isso? Vocês verão. Apertem no olho desta camada. Apertando, deixando a camada escondida, vocês não sumirão, vocês não apagarão com a seleção, tá? A seleção continuará, podendo até clicar em outra camada para que eu possa utilizar, por exemplo, um brush direto na camada que eu selecionei. Tá vendo o efeito que ela deu aqui no brush? Bom, vamos lá. Eu quero dar um efeito blur nessas laterais, nessa parte onde eu fiz a seleção. Como eu faço? Venho em Filter, Blur, Gaussian Blur. Dei o Gaussian Blur. Quanto maior o número do Radius, mais Motion Blur será colocado na imagem. Quanto menor, menos Motion Blur. Eu não quero tanto, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Aqui, pronto. Ok, tirem a camada, a seleção e pronto, vocês verão o efeito. Dei um desfoque nas laterais e deixei a imagem do Connor mais nítida, tá? Por que eu fiz isso? Eu não sei se vocês notaram, mas pelo menos quando você olha para a imagem, o ponto principal, o primeiro ponto que você olha é o personagem, tá? Por exemplo, olhem para o lado e depois de 2 segundos olhem para a imagem novamente e depois percebam qual foi o primeiro ponto da imagem que vocês olharam. Foi o Connor, não foi? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, dar o Ctrl Z. Eu não lembro se eu expliquei no primeiro tutorial sobre o Ctrl Z. Ctrl Z, como a gente sabe, em vários outros softwares ele volta todas as ações que fizemos, certo? Aqui no Photoshop o Ctrl Z volta para a ação anterior, porém se eu apertar novamente ele não volta uma ação antes dessa, ele volta para a última ação que fizemos, que foi o Motion Blur. Para voltar várias ações atrás, devemos apertar o Ctrl, Alt e depois apertar o Z. Apertando novamente Ctrl, Alt, Z, eu volto mais uma ação que eu fiz anteriormente, certo? Caso eu não faça nada depois que eu tenha voltado todas essas ações e apertar Ctrl Z novamente, ele voltará para a última ação que eu fiz, certo? Então vamos lá, vamos apertar aqui Ctrl Z, voltamos a imagem. Ok, deixarei a imagem assim, olhem para o lado e 2 segundos depois olhem para a imagem novamente. Vocês notaram, pelo menos a maioria de vocês eu tenho certeza que não olharam diretamente para o Connor. Vocês não focaram exatamente no personagem, só que na imagem ao todo, certo? Por exemplo, as montanhas ali atrás, ou as árvores do lado. Esse é um efeito muito interessante do Motion Blur por causa disso, tá? Vocês podem usar em fotos também, em várias outras fotos. Vamos sumir com essa camada. E vocês podem também, por exemplo, fazer a seleção do personagem. Fiz a seleção aqui. Eu estou fazendo uma seleção simples mesmo, apenas como demonstração, certo? Ok. Fiz a seleção. Aí, outra dica, outra coisa que eu ensinarei agora para vocês. Lembra que eu disse no primeiro tutorial que o resto das coisas que eu ensinaria, o resto das dicas que eu passaria sobre o Photoshop seria enquanto eu estivesse fazendo os trabalhos para vocês, certo? Então vamos lá, Select, vão no menu aqui, Select. No menu Select há todas as configurações referentes à seleção e apenas ela. Essas opções não interferirão na imagem, apenas na seleção que você fez, tá? Vindo em Modify, temos Border, temos Smooth, temos Expand, temos Contract e temos Theater. Bom, cada uma delas dá um efeito diferente, eu não explicarei agora, conforme formos usando, eu irei explicando. O que usaremos agora será o Feather. Por quê? O que o Feather faz? O Feather dá um ar arredondado, ele suaviza a sua seleção, dando aquele efeito depois de Motion Blur, que nem tem, ou aquele efeito de ponta macia do brush, depois que fizemos a seleção, certo?
Só que aqui ele modifica direto a seleção. Quanto maior o número, maior o arredondamento que ele fará nas bordas, tá? E maior o efeito de desfoque da parte onde queremos utilizar. Então, por exemplo, vamos deixar aqui... Vamos por 10. Ok. Vocês notaram que a borda já deu uma arredondada? Veja. Esta é a seleção que eu fiz antes. Por exemplo, prestem atenção nesta borda aqui, neste canto. Depois de usar o feeder, o resultado ficou esse aqui. Viram que arredondou a borda? Então vamos continuar. Sobre a seleção, por exemplo, eu selecionei agora o personagem, certo? Só que na verdade o que eu queria era selecionar toda essa região e sem envolver esta parte que eu realmente selecionei. Como eu faço isso? Apertando Ctrl Shift I. Ctrl Shift I serve para fazer a seleção inversa do que você fez, certo? Então, por exemplo, eu quero selecionar todo o resto da imagem menos o Tomahawk do meu personagem. Então, como é que vocês farão? Vocês farão a seleção no Tomahawk primeiro, depois apertarão Ctrl Shift I para fazer a seleção inversa. Desse jeito o trabalho será muito mais fácil e rápido, tá? Bom, vamos lá. Depois que temos essa parte selecionada, eu venho em Select, Filter, desculpem, venho em Filter, Blur, Gaussian Blur. Percebam que toda essa região sofreu blur, menos o meu personagem, menos a parte da seleção que eu tinha feito, certo? Quanto mais blur eu colocar, mais embaçado fica, não é? Então não colocaremos muito. E aqui, nessa telinha aqui, temos uma pré-visualização, tá? Podemos tirar o zoom, podemos dar o zoom e podemos mexer a imagem também. Menor. Aqui, vocês viram que deu um efeito de degradê do efeito blur que eu estou colocando para a parte que eu havia selecionado. Isso foi possível graças ao filter que usamos, certo? Não deixarei tanto. Não, muda um pouquinho mais. Aqui, acho que tá bom. Pronto. Tira a seleção, prontinho. Meu personagem está nítido e todo o resto está em Gaussian Blur, certo? Vamos tirar este efeito e mostrarei o próximo. Vamos lá, em Filter, Blur, Motion Blur. Motion Blur, como vocês podem ver, deixa eu aumentar um pouquinho mais, ele dá um efeito de desfoque na direção do ângulo colocado aqui. Vocês podem tanto digitar o ângulo quanto mexer por aqui, neste gráfico, certo? Vamos deixar, por exemplo, eu quero ele na vertical, o efeito na vertical. Vem aqui, coloco 90. Quanto maior o número da distância, mais blur, motion blur ele dará, ok? Isso é bom para efeitos, por exemplo, que você queira dar de velocidade, tá? Nessa imagem não é legal usar, não fica legal, não tem até onde usar na verdade. Então foi mais como demonstração. Outro Gaussian Blur que na verdade eu recomendo para aqueles que adoram ficar tunando carros ou editar foto de jogos de corrida, como LFS, né? Peguem a Elliptical Mark II, pressionando e segurando o Shift, eu faço uma seleção totalmente redonda, não importando para onde eu puxo o meu mouse, certo? Ele fica perfeitamente redondo com as dimensões, ou seja, tanto na largura quanto na altura, igual. Agora, caso eu solte o Shift, é isso que acontece. Eu acabo podendo fazer seleções ovais, tanto na vertical quanto na horizontal, porém apertando o Shift novamente, ela volta para uma dimensão proporcional. O mesmo vale para a Mark II, tá? A Rectangular Mark II. Se eu manter pressionado o Shift, ele fará uma seleção perfeitamente quadrada. Caso contrário, seleções retangulares, certo? Então tá, vamos lá. Digamos que eu selecionei... Vamos ver o que eu seleciono aqui. Beleza, eu quero selecionar o céu aqui. Eu vou fazer um efeito de um buraco negro aqui. Ou apenas
uma distorção, como se algo estivesse puxando a foto. Vem aqui em Filter, Blur, Radial Blur. No Radial Blur podemos fazer tanto um efeito elíptico, tá? do desfoque, ou podemos também selecionando aqui, ó, spin é o elíptico e o zoom ele tomará o centro da foto como é que eu posso dizer, como se fosse uma explosão de luz, digamos assim. O motion blur serve como motion blur de forma que ele dê um motion blur para vários pontos de sua foto e não em apenas uma direção só. Ele fará em várias direções, levando em conta o centro da seleção que você fez, tá? Então primeiro usaremos o spin. A qualidade, draft, good, best, o efeito dá um efeito diferente na foto. Eu aconselho deixar no good mesmo, que é o padrão. E quanto maior aqui, maior o desfoque, certo? Vamos deixar assim, tá bom. Ok, eu não sei, não deu pra ver muito bem ali no céu. Farei aqui na montanha mesmo. Pronto. Filter, Blur, Radial Blur. Aí, pronto. Bom, como vocês podem ver, ele deu um desfoque circular, elíptico na montanha, tá? Pensem agora numa roda de carro, por exemplo. Como, por exemplo, essa aqui. Deixa eu abrir a imagem. Aqui, pronto. Ok, tá. Eu tenho uma roda aqui. Digamos que eu quisesse que essa roda estivesse girando, por exemplo. Como é que eu faço isso? Pego a Elliptical Mark II. Deixa eu fazer uma seleção mais ou menos do tamanho da roda. Maior. Ok. Depois eu ensinarei alguns segredos para a seleção de figuras circulares, tá? Por enquanto o nosso foco é apenas ver alguns fios. Falando nisso, pelo tempo que já tem essa aula, eu acho que não dará pra mim explicar todos os filters, tá? Então eu acho que é melhor eu explicar cada filter em uma videoaula. Pelo menos assim vocês entendem melhor, porque como vocês podem ver, eu estou detalhando o máximo que dá, porém resumindo também o máximo que eu consigo sobre as ferramentas que eu utilizo no Photoshop, tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Motion Blur. Não, Motion Blur não. Blur, Radial Blur. Ok. Pronto. Fiz a roda tá girando e o carro tá andando, né? Agora vamos ver algumas diferenças aqui. Radial Blur, aumentaremos um pouco o amount. Deixaremos em Best. O Best deixa a imagem muito melhor, como vocês podem ver. Porém, se o seu computador não for tão bom, eu não aconselho vocês utilizarem, porque o tempo de processamento será bem maior. E caso o seu computador realmente não seja bom, talvez possa até travar o seu Photoshop, tá? Então, cuidado. Saiba bem as especificações do seu computador antes de usar estas ferramentas, tá? Certo? Apertando Ctrl R, aparecerá a régua do Photoshop, tá? Ela sempre medirá a dimensão da régua sempre virá de acordo com a dimensão que você criou a imagem. Como a minha imagem aqui está em pixels, a régua também estará medindo em pixels, certo? Clicando na régua, segurando o botão do mouse e puxando para baixo, tiraremos uma linha guia da régua, tá? Tanto na régua horizontal quanto na régua vertical. São essas linhas que eu uso para fazer seleções elípticas. Por exemplo, coloco ali no cantinho da roda, essa outra coloco aqui, pego a Elliptical Mark II, aperto e seguro o Shift, selecionei a roda. Selecionei a roda, dá um ajuste de movimento aqui para movimentar a seleção deste jeito como estou fazendo. Se a sua ferramenta de seleção ainda estiver selecionada, você pode utilizar as setas do seu teclado, tá? Para movê-la.
Lembrando que ela moverá sempre de 1 a 1 pixel. Apertando e segurando o Shift, apertando as setas, ela se moverá sempre de 10 em 10 pixels, certo? Bom, vamos lá. Selecionei, ok. Filter, Blur, Radial Blur, deixa em Best, Spin, ok. Tira a seleção, pronto. Fiz a roda girar. Para tirar as linhas guias, basta clicar em cima delas e arrastar de volta para a régua, tá? Pronto, sumiu. Para sumir com a régua, Ctrl R. Caso você tenha puxado uma linha guia e você aperte Ctrl R, a linha guia continuará, ok? Então, sumiu com ela, Ctrl R, sumiu a régua. Precisou da régua novamente, Ctrl R. Tá feito. Bom, aqui minha roda está girando, meu carro está em movimento, por assim dizer. E é isso aí. Agora, vamos dar um efeito estranho a essa roda, certo? Mantendo a seleção, deixa eu tirar isso aqui. Filter, Blur, Radial Blur. Porém, em vez de Spin, usarei Zoom. Ok. Viram o efeito que deu? É um efeito meio pan, meio tchan, meio... Bom, não sei te explicar exatamente algo para expressar este efeito, mas vocês já entenderam, né, o que eu quis dizer. É como se fosse um raio de luz vindo direto daqui, tá? Dá pra fazer um efeito de luz, por exemplo. Digamos que eu pegue o brush aqui, pinte de brush de ponta macia. Deixo o brush mais ou menos do tamanho da minha seleção. Pinto no meio. Ok, filter. Melhor, tirei a seleção. Filter, blur, radial blur, zoom, ok. Pronto. Se eu fizer a seleção... Pintei no mesmo lugar. Bom, pintei na mesma camada e fica difícil selecionar novamente, mas já deu pra entender o que eu quis dizer, né? Fechou? Caso essa mensagem apareça aí quando você for fechar o arquivo, ela informa o seguinte: que esta imagem não foi salva em um documento .psd. Aí ele perguntará se você deseja salvar ou não. No caso, aqui está perguntando se eu desejo substituir a imagem JPG, que foi a imagem que eu abri da roda, ou não. Vou clicar em não, continua a minha imagem normal lá e tá tudo ok. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Bom, é isso aí, galera, tá dando tempo. Vou ficar por aqui. Próxima videoaula mostrarei alguns efeitos do filtro Distort, tá? Ou distorção. Assim que eu acabar com os filters, eu explico os blend modes, que são esses blend modes aqui, tá? E ensino como utilizá-los. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deem um gostei, favoritem se possível, se inscrevam no canal para ficar atentos às próximas videoaulas, comentem, entre no meu blog, lá um portfólio online, o meu portfólio online. Tem alguns desenhos, tá, à mão. Faz tempo que eu não desenho daquele jeito, então nem me peçam para ensinar a desenhar. Porém, alguns trabalhos de Photoshop, alguns não, né? Há vários trabalhos de Photoshop lá, que vocês podem pegar como uma noção do que vocês irão aprender nessas videoaulas, tá? É isso aí, galera. Tudo de bom. Falou!